Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre como eu comecei com os bolos, com essa área de confeitaria, de como eu resolvi ser cozinheira mesmo parte salgada e tal, porque muitas pessoas me perguntam, eu recebo muitos e-mails, muitas mensagens me perguntando como eu comecei, o que precisa para eu começar. Como eu já disse em 2 outros vídeos, eu comecei a fazer bolos porque eu queria fazer o bolo para o meu filho, né, no aniversário dele de 3 anos, isso foi em 2011, em outubro de 2011. Então, eu resolvi fazer esse bolo para ele e comecei a pesquisar. Fui no Google, fui no YouTube, pesquisei, assisti vídeos, treinei, tentei. E como eu já tinha alguma noção na área de cozinha, assim, não noção profissional, né? Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei dessa área manual, artística. Então, assim, eu sempre fiz muito artesanato, desde mocinha, desde os meus 12 anos. Eu comecei fazendo ponto cruz, crochê, artesanato, bordava roupas, que mais que eu fiz? Fiz bijuteria uma época, então assim, eu já gosto muito dessa área de trabalho manual. E aí juntar trabalho manual com cozinha, né, que é para fazer um bolo decorado, aquilo para mim estava sendo o máximo. Então eu comecei a pesquisar e a testar e a treinar, treinei a receita da pasta americana, se não me engano foi a receita da Sandra Dias, que é muito conhecida. E eu fui tentando e consegui. Então eu vou deixar a foto do meu primeiro bolo do Pocoyo, tá bom? Aqui. E depois disso, assim, deslanchou a coisa, né? O pessoal gostou muito do bolo, dos doces. E mesmo tendo sido a primeira vez que eu tinha feito, eu me saí muito bem, assim, razoavelmente bem. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, ninguém me conhece, né? Então, uma ótima forma de eu me divulgar é anunciar. E pelo Groupon eu consegui anunciar assim para a cidade inteira, né? Em pouco tempo eu tive um retorno de clientes bom dessa divulgação. Daí eu criei um site para minha empresa. Na época que eu anunciei, a gente não tinha lucro, né? Era muito gasto. Então, assim, foi uma época complicada, porque eu não tinha experiência para fazer os bolos. Eu tava pegando ali aquele monte de kit festa com bolo, com cupcake, com doces e tal. E eu comecei a ficar louca, eu comecei a ficar doente, porque era muita gente me ligando, era muito kit para entregar, e aí às vezes eu não conseguia entregar o produto bom, às vezes ficava bom, às vezes não ficava. Aí eu falei, para tudo. Eu cheguei a parar no hospital, passando mal. Disse, não, a coisa não é assim, vamos com calma. Daí eu fui organizando as encomendas e tal, fui manejando tudo. Aí eu fiquei sabendo numa das lojas de confeitaria que eu tava comprando que a Isamara Manso vinha pra aqui, pra cá, pra minha cidade. Ela ia dar um curso daqueles de meio período e só demonstrativo, aquela aula que a gente não faz nada, a gente só observa. E eu resolvi ir, viu, gente? Já que eu tô começando aí, eu sempre assisti a Isamara no programa do Daniel Bork. E eu falei, gente, eu quero fazer essas tortas. E assim, na época eu não tinha condições de comprar os ingredientes e fazer aquelas tortas maravilhosas que ela ensinava lá. Falei, gente, eu vou lá, né? Aí era um curso baratinho, porque era demonstrativo, era meio período e era, assim, a parte da manhã era cupcake, a parte da tarde era tortas. Aí eu fui nos dois. Eu ia num. Um pouco mais fácil, apesar de que o que eu fiz foi pasta americana, né? E ela ensinou torta, mas já dá pra ter uma noção.
Tanto que eu peguei as receitas base dela, né, que ela passou de pão de ló, as dicas que ela passou, e eu modifiquei essas receitas para ficar da forma que eu gosto de trabalhar, que eu trabalho até hoje. Então, as minhas receitas de pão de ló e algumas receitas de recheio vieram dela, né, e eu fui modificando para ficar mais no meu gosto, o gosto das minhas clientes. Depois desse curso, eu não tinha ainda muita coisa, porque eu tinha comprado uma forma ou outra para poder fazer o bolo do meu filho e algumas coisinhas, alguns corantes, açúcar impalpável, algumas coisinhas lá que era só pro bolo dele mesmo. Então não tinha assim, tanta coisa para fazer encomenda. Então eu apanhava muito. E a minha batedeira era uma batedeira daquelas simplesinhas, pretinhas, com aquelas antigas da vovó, sabe? Que eu não sabia se a coisa ia pra frente, se eu ia conseguir, se eu não ia. Então eu comprei uma baratinha lá no supermercado, na época eu comprei lá no Extra. E aí a coisa foi indo e eu tinha um dinheiro guardado que eu tinha recebido do DPVAT do meu acidente. Daí esse dinheiro eu usei para comprar mais um pouquinho de coisa, eu não comprei muita coisa, tá? Eu tô dizendo isso porque eu quero que vocês entendam que para começar a fazer bolos você não precisa ter dinheiro para comprar 1 milhão de coisas. Você vai comprando à medida que você vai fazendo as encomendas, né? O certo é você pegar uma entrada. Eu normalmente pego metade do valor, né, para segurar a data, para garantir a data da pessoa e até uma segurança para a gente também. Então, assim, eu pego esse dinheiro, você vai pegar esse dinheiro e vai investir em material. No começo, você não vai conseguir viver disso, você vai pegar o seu dinheiro e vai investir. Até porque todo o dinheiro que você gastar em matéria-prima, você vai ter que repor aquela matéria-prima para você poder trabalhar de novo, né? Então, assim, você tem que investir. Aí, devagarzinho, eu ia numa lojinha, achava cortador diferente, aí eu comprava uma coisinha, comprava outra, com o dinheiro dos próprios bolos. O Groupon, apesar de ter sido bem trabalhoso, cansativo, foi desgastante, também me deixou conhecida, né? Não tanto, mas me deixou um pouco conhecida, porque ninguém sabia que eu existia, ninguém sabia que eu fazia bolo. O Groupon fez isso por mim, ele gerou visualizações no meu blog, no meu site, no Face, e as pessoas iam me adicionando e eu ia postando fotos. No começo tinha poucas fotos, porque eu não estava fazendo muito bolo, então assim, era mais complicado ter a confiança daquelas pessoas, mas eu fui e comecei e foi dando certo os bolos. Aí eu montei a minha loja, cheguei a abrir uma confeitaria aqui na minha cidade, só que aí eu passei para a faculdade, eu comecei a fazer nutrição e eu resolvi escolher, porque não dava para conciliar uma coisa com a outra. E eu achava que eu estava pronta para a loja, só que hoje eu vejo que eu não estava pronta ainda, eu tinha muito pouca experiência. Então eu desisti da loja, voltei a trabalhar só em casa e fui fazer faculdade. Aí um ano e pouquinho, 1 ano e meio depois, eu me separei e tive que trancar a faculdade, porque não dava para conciliar trabalho com a faculdade, estava mais complicado ainda, porque eu não tinha um marido para me ajudar, né? Tudo fica mais difícil. Aí eu tranquei a faculdade e fui procurar um outro trabalho, foi mais ou menos na época da Copa. E foi aí que eu comecei a trabalhar para outras pessoas. Eu nunca tinha trabalhado como cozinheira antes para fora, eu cozinhava só para a família. E eu fui trabalhar numa choperia que tinha do lado da minha casa. Eu já tinha feito amizade com o pessoal lá e eu fui trabalhar lá. Aí eu entrei como assistente de cozinha. Foi assistente de cozinha. No segundo dia eu já fui como cozinheira e logo em seguida eu já estava tomando conta ali das coisas todas. Daí eu saí da choperia porque o trabalho lá era muito cansativo.
não pelo trabalho, porque eu adorava trabalhar lá. Era cansativo pelos horários. Eu começava lá por volta das 7 horas da noite e aí saía de lá 2, 3, 4, às vezes eu saía de lá 5 horas da manhã. Então eu não via meus filhos direito, eu não tinha convivência com eles, eu estava muito cansada. Cheguei a bater o carro porque às vezes eu emendava o trabalho na choperia com os bolos e eu estava muito cansada. Aí eu bati o carro e eu falei, não, chega, eu vou parar para pensar nos meus filhos, pensar em mim, e isso conciliando tudo. E passou um mês, mais ou menos, eu comecei a trabalhar num outro restaurante, aí um trabalho mais tranquilo, horário comercial e tal, daí depois foram acontecendo outras coisas, mas ali, no momento que eu comecei a trabalhar no restaurante de cozinheiro, não, eu comecei lá como assistente de cozinha também, em 2 semanas eu já passei para cozinheira. Em um mês mais ou menos, eu já estava comandando tudo lá também. Mas assim, foi ali, no restaurante que eu virei cozinheira, tá lá na minha carteira cozinheira. E ali eu comecei a ter experiência real de como é uma cozinha profissional, de como as coisas funcionam. E eu me dei super bem em todos os lugares que eu trabalhei. E mesmo assim eu não parei de fazer os bolos. Era difícil, às vezes eu virava à noite, às vezes eu não dormia direito, eu não comia direito, eu não descansava. Mas aos poucos eu fui controlando isso. E dá pra viver de bolos? Dá pra viver sim. Só que como eu tava sozinha, eu preferi ter uma garantia. Eu nunca deixei de fazer os bolos. Eu trabalhava no restaurante como uma segunda opção, assim, eu tenho o garantido para pagar as minhas contas e os bolos para complementar, né? E fazer as coisas que a gente gosta de fazer. Gente, eu tô gripada, tá? Então vocês não reparem no nariz, por favor. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, com tudo isso, com toda essa história, quer começar a fazer bolo? Comece um pouquinho, compra uma forma, comece a testar bolo, vai divulgando para os seus vizinhos, para sua família. O que você precisa para começar? Força de vontade, é vontade de fazer, tá bom? Os bolos me salvaram. Eu descobri assim uma paixão, meu dom, descobri o meu lugar. Meu lugar é fazendo bolo, é fazendo comida, é cozinhar. Esse é meu dom, que eu vou fazer pro resto da vida. Talvez não profissionalmente, no restaurante, numa cozinha profissional. Mas o que eu amo fazer e que eu nunca vou deixar de fazer é cozinhar. Isso é fato. Faço ainda meus bolos, gravo os vídeos, né? Então hoje eu tô só fazendo bolos e gravando os vídeos. Só, né? É muita coisa pra lidar. Mais casa, filhos, pretendo voltar pra faculdade agora, tenho marido pra cuidar, então tá ruim a situação, quer começar? Começa fazendo brigadeiro, começa com uma tortinha simples, começa fazendo cupcake, mas dá o passo inicial, não desiste antes de começar. Eu tenho vários relatos de meninas que deram a volta por cima, tá? Que se inspiraram em mim, em outras pessoas e deram a volta por cima. E eu fico muito feliz de poder ajudar de alguma forma, entendeu? Então assim, não desiste, quer começar? Começa e começa lá de baixo. Não precisa pensar assim, eu não tenho dinheiro para investir no começo, porque não é o fator principal. Ajuda, óbvio que ajuda você ter material para trabalhar. Mas eu comecei com uma batedeira de R$ 90, se não me engano, com uma forminha daquelas forminhas de bolo de 25 centímetros, acho que ela nem tem 25, pequenininha assim. Aí eu comprei uma, aí eu montava o bolo, nossa, eu assava metade, depois eu assava metade, e era uma peleja mesmo. Aí aos poucos eu fui comprando as formas, eu fui comprando as coisas, e olha que ainda falta muita coisa para eu comprar, para eu
para facilitar o meu trabalho, para ficar um trabalho mais profissional. Mas vai aos pouquinhos, não desiste, que a recompensa lá na frente é muito grande, tá bom? Espero ter ajudado, espero ter sanado algumas dúvidas, não sei se vocês gostam de vídeos assim explicativos, se vocês têm dúvidas, coloca nos comentários pra mim, porque aí eu volto, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, se você curtiu, dá um joinha, ajuda a gente a divulgar o vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? E até a próxima, beijo!